Shalom, meus queridos, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós estamos nessa manhã, dia 1º de dezembro, já no gregoriano. Estamos com mais uma edição do nosso podcast aqui no canal Fábio Pires. Agradecemos a presença daqueles que já estão entrando aqui conosco. Que o Eterno possa abençoá-los, em nome de Mashiach Yeshua. A nossa mensagem de hoje é a continuação, da mensagem de ontem, que foi a mensagem 65. Então hoje, mensagem número 66, Teshuvá, a importância desse ato nos dias atuais, parte 2. E nós estamos aí nessa necessidade, porque muitas pessoas têm perguntado a respeito da teshuvá e que desejam fazer teshuvá, né? Nós estamos analisando aqui o conceito espiritual da teshuvá, para colocar que a teshuvá já é um conceito de arrependimento, simplesmente sendo o maior arrependimento, o maior conceito de arrependimento dos nossos pecados, né? Isso é muito importante. À medida que nós vamos aprendendo conceitos sobre teshuvá, a gente vai crescendo espiritualmente nas nossas vidas. Então, se você tem essa predisposição, né, de estar trabalhando esse conceito todos os dias, então isso significa que algo realmente pode mudar na sua vida, né? Eu gostaria de deixar aqui, inclusive, os temas que nós vamos, ou subtemas que nós vamos tratar, e já pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias lá em Yohanan 3:3, muito importante. João 3:3. Enquanto a gente vai também fazer a brachá da nossa leitura da Brit Hadashah, que é um costume que nós fazemos, e é um costume judaico este, para poder iniciar o nosso trabalho. Você pode nos encontrar nas redes sociais, lá no Instagram, nós estamos deixando aqui na tela, @Fábio73book, @CEETDerzahav, é a página @Relacionamentos da Torá. CEETDerzahav é o nosso centro de estudos, que está localizado hoje aqui no Planalto Central. Você pode também estar conosco pela Livraria Kedushá, lá também no Instagram, em @Livraria Kedushá. Lembrando que hoje, às 9 horas, lá pela Livraria Kedushá, nós temos uma live, reiniciando as nossas lives com o Moré Tiago Matos, que inclusive é meu Moré de hebraico, tá, irmãos? Ele é o meu professor de hebraico. Estaremos com ele, permitindo assim o Eterno, para falar dessa língua tão maravilhosa, Lashon HaKodesh, a língua santa, que é o hebraico. Eu que sou professor de línguas, falo mais de uma língua, ensino mais de uma língua, e sou aluno de hebraico. E ter retornado aos estudos de hebraico retornar também a uma parte dessa grande promessa do Eterno. Estamos também no Twitter, @Fábio73b, com mensagens diárias de reflexão. Se você desejar também nos enviar mensagens para esclarecimentos com perguntas ou colaborar com essa obra, você pode nos escrever para fabio73b@gmail.com. Mensagem número 66, do dia 1º/12, Teshuvá, a importância desse ato nos dias atuais. É a parte 2. Hoje, irmãos, nós vamos fazer uma leitura mais específica da obra Teshuvá, de Adin Ivan Israel, chamado Steinsaltz. Nós temos também essa obra lá na livraria Kedushá. Então você pode também acompanhar a leitura, você pode ler esta obra também lá conosco.
aqui, eu estou sendo sincero, não estou fazendo propaganda do livro não, tá, irmãos? Eu estou só dizendo, porque nós já é a segunda vez que nós trabalhamos com essa obra, hoje é a segunda vez, e para dizer que, apontando que nós temos esse material, que é um material maravilhoso, que é um material para todo o neófito. Aquele que se inicia na Techuvá, ele pode ter esse material, tá? O objetivo aqui não é vender livros, tá bom? É falar da palavra do Eterno. O canal nem é monetizado, para os irmãos também terem e ficarem tranquilos com relação a isso. O objetivo aqui é falarmos da palavra do Eterno. Isso é muito importante. Quando a gente fala de que o objetivo é falar da palavra do Eterno, que nós não temos aqui comerciais rolando no meio da mensagem, você não vai ver esse tipo de situação. Eu não gosto disso quando estou, por exemplo, assistindo uma mensagem em algum canal, lá fez um tema, né, o tema pronto, organizado, e você tem, né, aqueles impedimentos dos comerciais. Eu acho isso muito complicado, eu já falei isso várias e várias vezes. Eu acho que isso quebra também a nossa compreensão da mensagem. Então, que o Eterno abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Agradecemos os irmãos que estão nos acompanhando. Se você também quiser deixar a sua shalom, alguma observação, coloque aqui, nós vamos mostrar na tela, isso é importante. E nós vamos trabalhar então agora a leitura de Yohanan 3:3. Lembrando que nós sempre temos um compromisso com a reverência, a palavra do Eterno. Isso é fundamental, tá, irmãos? Algumas pessoas não levam isso em consideração. Nós precisamos levar isso em consideração. É ter a reverência para com o Eterno. Isso é o que hoje poucas pessoas estão tendo, porque nós estamos também nos aproximando de tempos muito complicados, né? Então diz assim, lá na página 65 da Bíblia do Dr. David Stern, antes da leitura, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et Yeshua bincha kameshihenu goalenu moshienu kapohatenu va'adonenu ve'et sifrei Brit Hadashah leyamenu ulechol hamin. Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Então estamos com as nossas Bíblias. Se os irmãos têm as Bíblias ou têm os aplicativos, vamos lá para Yohanan 3, capítulo 3. Dentro da Brit Hadashah, dentro do Novo Testamento. A partir do verso 1, nós temos assim: havia um homem entre os Prushim, entre os fariseus. Fizemos um vasto estudo sobre os fariseus, aqui também no mês de outubro, se vocês se lembram. Acompanhe também as outras partes, os outros temas do nosso podcast, das informações que nós colocamos. Havia um homem entre os Prushim chamado Nakdimon, que é conhecido como Nicodemos, tá, irmãos, pela versão para o português. Um dos líderes dos habitantes de Yehudá. Esse homem foi até Yeshua à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que você vem da parte de Elohim, como mestre, porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza a menos que o Eterno esteja com ele. Isso é verdade. Yeshua lhe respondeu: digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino de Elohim. Número 4. Nakdimon lhe disse: como pode uma pessoa adulta nascer? Ela precisa voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E Yeshua respondeu: eu lhe digo que a menos que a pessoa nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Elohim. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Pare de se admirar por eu lhe ter dito que vocês devem nascer outra vez, do alto. O vento sopra onde quer, e vocês ouvem o som, mas não sabem de onde vem nem aonde vai. Assim é com quem nasceu do Espírito.
essa é a parte que eu gostaria de iniciar o nosso tema. Nós falamos sobre Techuvá ontem, e muito provavelmente a gente vai dedicar uma boa parte dessa semana sobre esse assunto. Nós falamos ontem sobre o arrependimento. Nós falamos ontem sobre uma mudança das nossas vidas, dizendo que metanoia não é o mesmo que teshuvá, e que a teshuvá, ela nos dá a ideia de arrependimento, mas nos dá a ideia de retorno também. Muitas pessoas consideram a teshuvá apenas como retorno e se esquecem de que a teshuvá é, em primeiro lugar, arrependimento dos nossos pecados. Muitas pessoas se esquecem de que a teshuvá é uma mudança de vida, e muitas pessoas se esquecem de que a teshuvá, em havendo essa mudança, faz com que a nossa vida, em todos os sentidos, possa mudar. Então, o que você espera, na verdade, da sua vida? Se você espera uma mudança na sua vida, é necessário que você persevere nessa mudança. Se você espera uma mudança na sua vida, é necessário que você se motive para essa mudança. Se você espera uma mudança na sua vida, é necessário que você faça por onde realizar essa mudança. Se você precisa, né? Se você necessita de uma mudança, é necessário que você esteja preparado, a tua mente esteja preparada para uma mudança. Então, o que eu quero colocar, irmãos, na verdade, é que em muitas vezes nós não estamos preparados. Nós queremos uma mudança, mas nós não estamos preparados para essa mudança. Então, quando as pessoas, é aquela velha história, as pessoas querem mudar, querem que as coisas aconteçam na vida e não querem se esforçar, né? E não querendo se esforçar, elas acham que tudo cai, né? Tudo cai do céu, na verdade. E esse talvez seja um dos grandes erros do ser humano, em saber que em muitos momentos, as pessoas não desejam fazer esforços para isso. Eu acho, irmãos, que a nossa vida ela é pautada uma grande, como eu posso dizer, uma grande saga, né? Uma grande história de grandes mudanças. Mas essas grandes mudanças ocorrem a partir do momento que nós decidimos mudar. Se não há mudança, se não há decisão de mudança, nada acontece nas nossas vidas. Tá? Esforço, motivação, perseverança, organização. Todas as vezes a gente passa por altos e baixos, né? Eu passo por altos e baixos na minha vida, isso acontece demais. E em passando por esses altos e baixos, há momentos que nós estamos bem, há momentos que nós vamos estar mais aflitos ou afetados por uma determinada situação, né? Há momentos que a gente vai estar, vamos dizer assim, nas nuvens, né? Recebendo as bênçãos do Eterno, Baruch Hashem, por isso. Mas há momentos que nós também devemos suportar e que nós não vamos estar bem. Eu creio, irmãos, que isso, até como colocado por Shlomo HaMelech, no livro de Correleto, no livro de Eclesiastes, faz também com que nós, nesses altos e baixos, tenhamos aí lições, não é? Muitas lições para aprender. O que eu quero colocar para os irmãos é o seguinte: hoje nós precisamos urgentemente fazer techuvá. Hoje nós precisamos urgentemente modificar as nossas vidas. Hoje, urgentemente, nós precisamos nascer de novo. É isso que o Eterno quer. Que nós nasçamos de novo.
poxa, irmão, mas isso é muito difícil. Sim, a gente sabe que é difícil. São barreiras que nós vamos ter que transpor. São temas que nós vamos ter que lidar, com aqueles pecados que nós temos, que nós vamos ter que trabalhar. Né? E é difícil mesmo, irmãos. É muito difícil. É muito complicado. Né? E em sendo assim, o que eu quero colocar é que o que deve acontecer em primeiro lugar é essa decisão de mudança. E é o que nós vamos ler agora na obra do Adin Ibn Israel. Então, essa obra, na verdade, ela traz alguns conceitos e alguns subtemas que vão fazer com que a gente possa ter um clique na nossa mente. Tá? Diz assim, então, a obra de Adin Ibn Israel. Eu vou ler aqui, iniciar pela contracapa, tá, irmãos? Uma obra muito legal, muito interessante. Você pode também obter essa obra, porque livro é bom, a gente pode ter livro na parte física, né? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, que eu preciso deixar isso aqui claro, tá? Vocês se lembram dos famosos CDs piratas lá dos anos 90, etc, etc, etc. Vocês se lembram que havia uma onda de compra de CDs piratas, e isso é um erro, né? Pela Torá isso é erro, porque pela Torá o homem é digno, sempre digno do suor do seu trabalho. E fazer cópias, fazer essa contravenção, esse erro, nos foi colocado por países, né, lá da Ásia, que faziam as cópias, faziam os produtos piratas, fazem até hoje, na verdade. Olha, irmãos, vamos ser retos e diretos, isso está errado. Eu quero me referir ao PDF, isso também está errado. Quando você lê um livro PDF, você não está comprando, não está dando o direito ao autor de ter aquela venda da sua obra, o direito ao seu salário. Tá? Este é muito, mas muito complicado. Então, irmãos, as obras, elas não são, elas não têm a permissão de terem cópias, salvo raras, pouquíssimas obras que têm essa permissão. Então, o PDF, na verdade, ele é feito com cópia, ele é feito através da matriz de um livro e isso é solto na internet. A pessoa fala assim, quero o livro em PDF, eu quero o livro em PDF, vou ler em PDF. Escuta, irmãos, isso está errado, tá? Isso não está correto. Eu não estou falando isso pelo fato de eu ter uma livraria, de maneira nenhuma. Mas você vai adquirir um produto, você tem que comprar o produto da maneira lícita, e o PDF não é a maneira lícita. O autor não deu a permissão para que aquela obra fosse reproduzida. Isso que eu estou falando é uma coisa séria, tá, irmãos? Porque existe aí uma febre gigantesca há muitos e muitos anos as pessoas lerem os livros em cópias. Opa, primeiro, o autor permitiu a reprodução daquela cópia. Segundo, a editora permitiu a reprodução daquela cópia. Se não, está errado. Se você tem PDFs, uma lista de PDFs, quem deu a permissão para ter essa lista de PDFs? O PDF é uma cópia não autorizada, irmãos. Repito, a não ser que o autor, em raras exceções, isso é muito pouco que acontece, tá? Deu a permissão para que para que o livro fosse copiado e distribuído de maneira gratuita. Ao contrário, não é assim que funciona, irmãos. E nós precisamos colocar isso aí em pauta, tá? Isso é muito importante. Então, se você não tem essa permissão, está marcado aqui no livro, proibida a reprodução total ou parcial sem autorização prévia por escrito da editora. O que eu faço aqui, por exemplo, é ler pequenos trechos. Eu, por exemplo, não posso ler a obra inteira. Não tem como a gente fazer isso. Então a gente precisa ter um pouquinho de bom senso e não é techuvá? E mudar isso também, irmãos. Perdoem. Podia até falar outras histórias aqui sobre PDFs, mas eu não vou comentar. Por questão ética, até não expor ninguém. Não pode, irmãos. Isso é proibido. Isso não é permitido pelo Eterno. Existe uma porcentagem de cópias que você pode fazer, por exemplo, de um livro.
A partir do momento que eu passei a saber disso, acabou, cortei isso na minha vida e pronto. Isso não tinha esse costume de ficar lendo em PDF. Então tomem cuidado com isso, irmãos. Isso é um conselho que eu estou passando para os irmãos. Se algumas pessoas ficarem ofendidas, isso não tem nada a ver, isso é besteira. É besteira? Então continua fazendo. Diga uma coisa, só uma coisa: seremos cobrados por todos os nossos atos, tá, irmãos? Um pedacinho de carne de porco que você come num lanche e você engole aquilo, você também vai ser cobrado por isso, porque você não poderia, teoricamente, comer aquele lixo daquela rede de comida fast food, que é uma comida já perniciosa, uma comida, né, complicada, uma comida que não faz bem para a saúde. Você come um pedacinho de toucinho, por exemplo, que está lá, e acha que isso não tem nada a ver. Irmãos, muito cuidado. É um conselho que eu estou passando para os irmãos. Então, se os irmãos estão ouvindo esta mensagem, né, esse é o conselho que nós passamos para vós. Tá? Então, não façam o uso do PDF. O que eu faço, irmão? Eu não consigo comprar. Aguarda, junta o dinheiro. Mas não faça o que é errado. Este é o ponto. E há tantas coisas que nós precisamos corrigir nas nossas vidas, e isso vem e tem a ver com o tema que nós estamos conversando, não é verdade? Techuvá. Isso é muito importante. Então, irmãos, há como a gente fazer o quê? Mudar essas pequenas atitudes. Nós temos que mudar as pequenas atitudes, irmãos. Então, assim, vamos mudar esses pequenos detalhes. Isso é importante, irmãos. E o livro fala exatamente sobre a tentativa, não é, de mudar, a tentativa de mudança. Isso é muito importante. É isso que o Eterno quer, que nós continuemos a tentar, a tentar. Isso é fundamental. Então vamos lá. A obra Teshuvah de Adin Even Israel, ou Steinsaltz, e o precioso conteúdo nela sobre esse tema. Durante a década passada, milhares de judeus reformistas, conservadores e seculares tornaram-se Balei Teshuvah, isto é, judeus recém-praticantes. Muitos outros também procuram a riqueza que o judaísmo tradicional pode trazer às suas vidas, mas ficam impressionados pela magnitude das observâncias religiosas a serem dominadas e pela ruptura com os estilos de vida anteriores, necessária para o sucesso dessa decisão. Antecipando a confusão e as perguntas que surgem durante o processo de Teshuvah, o renomado rabino Adin Ivan Israel, chamado de Steinsaltz, fornece uma orientação sensível e concreta àqueles que desejam empreender essa transição tão significativa. A Teshuvah, dita por muitos judeus, ela não é válida para o não-judeu, mas isso é pensando num aspecto institucional, no aspecto fechado da religião. Nós já comentamos, já falamos, que todo aquele que abraça a Torá, que passa a cumprir a Torá, é sim, ele é enxertado na Oliveira Santa, onde corre a seiva santa, que o Eterno nos concedeu, pelo mérito de Mashiach e Yeshua. Nós, como messiânicos ou nazarenos, como queiram colocar alguns, fazemos e temos sim o direito de fazer Teshuvah. Não importa o que pensem rabinos, não importa o que pensem judeus institucionais, sejam ortodoxos, liberais, reformistas, nós não temos esse compromisso, não estamos aqui preocupados com isso. Nós estamos preocupados em nos arrepender dos nossos pecados. E temos sim a legitimidade. E para algum judeu que estiver nos ouvindo agora, eu digo, nós não importamos com o que a sinagoga, com o que o judaísmo estabelece como critério. Nós estamos preocupados com aquilo que Hakadosh Baruch Hu, o Eterno, bendito seja Ele, na sua imensa bondade, inteligência e misericórdia, deseja de nós. Isto é, o arrependimento para todos. O final do livro de Correlete de Eclesiastes diz que o dever de todo homem é cumprir a lei. Lá não fala o dever de todo israelita. Portanto, aqueles que têm dúvida podem verificar nessa parte final de Correlete, isto é, Eclesiastes, escrito por Shlomo HaMelech, escrito por Salomão. Temos, sim, tendo consanguinidade judaica, como é o meu caso, ou não havendo isso, a Teshuvah, o arrependimento é aberto para todos, e as honras são
iguais ou até maiores do que para um judeu tradicional. É nisso que nós cremos. Bendito seja o Eterno por isso. Em todo tipo de teshuvá, voltando à obra, deve haver elementos essenciais: a renúncia de um passado pecador e a adoção de um caminho melhor a ser seguido de agora em diante. Concretamente, a teshuvá é simplesmente uma virada. Escreve o rabino Adin Ivan Israel. Diz ele, abre aspas, todas as formas de teshuvá, por mais diferentes que sejam entre si, então ele fala que há formas diferentes de teshuvá. Interessante. Explica ele. Tem um núcleo comum. Qual é o núcleo? A crença de que o homem possui o poder de efetuar uma mudança no seu interior. A parte mais difícil da entrada no mundo do judaísmo, prossegue, é adaptar-se a uma cultura totalmente diferente, uma nova visão do mundo e um novo sistema de valores. Você vai ter uma nova visão do mundo, você vai absorver um novo sistema de valores. Isso é fundamental. Então, esta mudança ela vai ocorrer dentro das tuas entranhas, ela vai ocorrer dentro da tua mente também, ela vai ocorrer no quesito de valores. Então, isso é fundamental que você tenha o conceito de valores, ética. Então, significa assim: faça um apanhado total da sua vida, sei lá, coloque no papel, escreva no papel, faça um apanhado de todos os seus erros, dos problemas que você tem, das suas fraquezas, das suas dificuldades. Pronto. E vá corrigindo cada uma delas. Simples fazer isso? Claro que não, irmãos. Isso, como eu falei no início, exige vontade, perseverança, exige força de vontade. Então você vai corrigir um erro que você tem para com o próximo. Ou o próximo cometeu um erro com você e você não consegue perdoar. Então você vai ter que adquirir o perdão. Olhar com a pessoa sem aquela famosa implacabilidade. Eu conheço várias pessoas que são implacáveis. Eu mesmo, um tempo atrás, eu era implacável. Eu não aceitava. A pessoa estava errada, não tem como ela mudar. Então eu vou ser implacável com aquela pessoa, criticar de maneira nenhuma. Não é isso que nós devemos fazer. Você conversa com a pessoa, você trata, você lida com a pessoa. Se ela não quiser mudar, então é algo que ela tem com o Eterno. Nós não somos juízes, não somos termômetro das pessoas, nós devemos funcionar como conselheiros. Isso é muito importante. Tá? Então, o que nós temos, na verdade, a fazer é estarmos nos preparando e nos corrigindo em todo o momento. Para quê? Para que nós mantenhamos o que nós chamamos no hebraico de Kedushá, que é a nossa santidade. Isso é fundamental. Estamos falando aqui de escrituras, estamos falando aqui, na verdade, daquilo que os nossos pais também, Avraham, Isaac e Jacob, que tinham defeitos, que tinham problemas, que tinham muitos defeitos, inclusive, serviram de exemplo para nós. O único que não apresentou problemas, não apresentou defeitos, eu digo assim, caráter, né? Uma pessoa que nunca foi repreendida, né? Que nunca precisou de repreensão, chama-se Yeshua HaMashiach. Isso é muito importante. Ele foi, na verdade, perfeito, e ele continua e continuará a ser perfeito. A nossa mensagem de hoje, mensagem número 66 do podcast Canal Fábio Pires. Techuvá, a importância desse ato nos dias atuais, parte 2. Estamos utilizando a obra Techuvá de Adin Ivan Israel, um guia para o judeu recém-praticante, não apenas para o judeu, mas para todos, como nós falamos agora, inclusive. Bem, com profunda empatia e uma avaliação moderna da variedade das necessidades humanas, o autor explora os processos psicológicos e sociais envolvidos nesta renovação religiosa. Então ele considera que é uma renovação religiosa. Claro que sim, irmãos. Há pessoas que não gostam de falar a palavra religião. Ora, os nossos pais seguiam uma doutrina, não é isso? Abraham, Isaac e Jacob seguiam o quê? Acabou sendo uma religião. Isso é importante. Quando a gente fala de religião, nós falamos de doutrina. A gente não quer aqui deixar o sentido da palavra religião pesado. Não é sobre isso. Vocês entendem? Estamos nos referindo à doutrina, aquilo que foi ensinado pelo Eterno para aqueles que decidiram servir a Ele em espírito e em verdade. Isso é muito importante nós deixarmos destacado.
Destacando a flexibilidade que existe dentro da tradição judaica, ele aborda a falácia da observância do tudo ou nada, e mostra ao Baal Teshuvah, aquele que está fazendo Teshuvah, a importância de não se impor excessivas exigências a curto prazo. Então você não vai exigir de você mesmo uma mudança radical. Você não pode, você não deve, você não tem como fazer isso consigo mesmo. Percebe, irmãos? Esse é o ponto. E para que a gente aqui não seja mal interpretado, né, as pessoas vão pensar assim: poxa, irmão, mas eu tenho esse defeito, esse problema há tantos anos, há tanto tempo. Ok, pode levar um bom tempo, inclusive, para você fazer o quê? Corrigir esse seu defeito. Mas você precisa, em primeiro lugar, querer corrigir. Esse é o ponto. Então, primeiro ponto, você quer mudar? Essa é a primeira grande reflexão que nós fazemos. Segundo ponto, o quanto você quer mudar? E terceiro ponto, você quer se preparar para essa mudança e assumir os riscos dessa mudança? Porque percebam, quando as pessoas mudam, elas causam também, entre aspas, problemas para aqueles com quem elas convivem. Isso é fato, tá, irmãos? Então, 3 pontos de reflexão. Então, nós temos esse compromisso. Lembrando para aqueles que estão chegando aqui, hoje estão pouco tempo ouvindo as nossas mensagens, a gente agradece muito a presença dos irmãos que estão conosco, coração mesmo, tá, queridos? Que todas essas mensagens são para mim, em primeiro lugar. Eu faço uma profunda reflexão quando coloco essas palavras, tá? E peço também ao Eterno para que na atuação da sua Rua HaKodesh, do seu Espírito do Santo, possa agir, atuar nas nossas vidas. Teshuvah não é mudança externa. Teshuvah é circuncisão do coração. Em primeiro lugar, deve vir a circuncisão do coração. Depois a circuncisão física. Nós temos que estar muito bem preparados para a circuncisão física, eu digo para todo homem, homem do sexo masculino. Então, nós não podemos exigir de nós mesmos a curto prazo. Além disso, aconselha sobre os conflitos emocionais frequentemente dolorosos enfrentados por aqueles que iniciaram a Teshuvah, especialmente sob o ponto de vista das alterações dos relacionamentos com a família, com os amigos, especialmente os amigos não observantes, e com um mundo que não faz Teshuvah, e com um mundo não compromissado com uma mudança, com um mundo não compromissado com os padrões judaico-cristãos. Autocrítica, mudança nas percepções, reorganização das prioridades mundanas, lapsos de observância, etc, etc. Essa obra também oferece conselhos práticos sobre como lidar com os assuntos do dia a dia, após nos tornarmos membros da Teshuvah, e até de uma comunidade religiosa, focalizando o espírito sobre o qual é fundada a lei judaica. O Rabino Adin Ivan Israel ajuda aqueles que estão reiniciando, fazendo a Teshuvah, iniciando ou reiniciando a Teshuvah, a realizar uma série de observâncias. Então nós vamos falar sobre o estudo da Torá, nós vamos falar sobre o Shabat, as leis Kashrut, tradições referentes à vestimenta, dinheiro, relações maritais, o papel da mulher. E nisso, claro, o fazer Teshuvah entra numa série de pontos circunstanciais, psicológicos. Essa obra, irmãos, é uma obra muitíssimo interessante e que destaca, na verdade, uma mudança interior que nós precisamos realizar. Então eu vou fazer a leitura novamente de Yohanan 3, no início, que foi a mesma leitura que nós iniciamos.
porque nós estamos terminando este podcast, a mensagem desse podcast. Eu não vou me estender muito, porque o conteúdo é muito denso, irmãos, é muito extenso. Nós temos que fazer uma divisão aqui para que os irmãos possam, até mesmo com aquilo que eu falei, dessa mudança gradual, para que a gente não esteja aqui para, né, enfiar, vamos falar assim no bom português, muita informação na mente dos irmãos. Havia um homem entre os Prushim chamado Nakdimon, um dos líderes dos habitantes de Judá. Esse homem foi até Yeshua à noite e lhe disse: Rabi, e ele se encontrava com Yeshua de madrugada, tá, irmãos? Porque ele não queria que as pessoas ouvissem conversando com Yeshua. Sabemos que você vem da parte do Eterno como mestre, como Rabi. Porque ninguém é capaz de fazer os milagres que você realiza, ao menos que o Eterno esteja com ele. Isso é verdade, Yeshua lhe respondeu. Digo-lhe que a menos que uma pessoa nasça outra vez do alto, não pode ver o reino do Eterno. Nós temos que estar preparados para nascer de novo. O conceito de nascer de novo é o mesmo conceito da teshuvá. O conceito de nascer de novo isso é um nascimento diário. Isso é muito importante. Então nós estamos num processo que é um processo longo, não é um processo curto. É um processo do qual nós estamos recebendo, na verdade, irmãos, grandes lições, porque nós erramos, né? Muitas das vezes nós erramos. E conviver com os nossos próprios erros é algo que nos dá, na verdade, muito de responsabilidade. Tá? Muito obrigado, meus queridos, que o Eterno vos abençoe, que nós possamos iniciar teshuvá, começar a corrigir os nossos erros nesse processo gradual. Provavelmente amanhã falaremos sobre esse assunto novamente. Você acompanhou aqui então a mensagem número 66 do podcast Canal Fábio Pires, com o tema teshuvá, a importância desse ato nos dias atuais. A obra que nós analisamos foi a obra Teshuvá de Adin Nivan Israel. Precioso conteúdo nela sobre este tema. Um grande abraço, que o Eterno possa abençoar a vida de vocês, em nome de Yeshua HaMashiach. Agradeço imensamente pela participação de todos e que o Eterno vos conceda grandes bênçãos. Se você quiser ir lá para o Instagram, @livraria_kedushá, com K, e acompanhar a nossa live com o Moré Tiago Matos, você já está convidado a estar conosco. Um grande abraço, que o Eterno vos abençoe mais uma vez, Beshem Yeshua HaMashiach, e que possamos ser abençoados pelo Eterno durante o restante dessa semana. Acompanhe conosco amanhã, então, lembrando que o nosso podcast é diário, isto é, todos os dias a partir das 8 horas, você tem uma nova mensagem. Shalom, shalom aleichem, mais uma vez, Toda Rabá, Ve'uvrachot Beshem Yeshua HaMashiach.